Olá, caríssimos, tudo bem? Tudo na paz? Eu estimo que todos vocês estejam com saúde e com paz nos lares de vocês. E vamos lá para a resolução das nossas atividades do dia 1º de junho. Iniciamos o mês junino. Então, que nós possamos continuar nesse mês com alegria e com muita fraternidade em nossos lares. Então, vamos lá para a nossa atividade. Dia 1º do 6, hoje, tivemos atividade de português e ensino religioso. Como de costume, farei atividade para vocês verem qual o procedimento. Colocarei meu nome, Gleidson Francisco. A leitura de letra é uma leitura bem interessante, que é o homem que colecionava caixas, ou seja, o homem que amava caixas. Então esse homem tem um filho e ele demonstrava o amor dele através das caixas. Então, muitas vezes as pessoas nos amam, mas não sabem como viver ou como demonstrar essa forma de amor. E este homem, ele demonstrava o amor pelo seu filho através das caixas. Então, é uma reflexão bem interessante, bem legal. Vamos lá. Leia o texto. O menino e a árvore. Era uma vez uma árvore que amava um menino. E todos os dias o menino vinha, juntava suas folhas e com elas fazia coroas de rei. Com elas brincava de rei na floresta. Subia em seu grosso tronco, balançava-se em seus galhos, comia suas maçãs e brincavam de esconder. Quando ficava cansado, o menino repousava à sua sombra fresquinha. O menino amava a árvore profundamente e a árvore era feliz. Então, esse pequeno fragmento desse texto, que é o menino e a árvore, nós já lemos esse texto na sala de aula. Lembram que a árvore terminou apenas um banco para o menino encostar sua cabeça e dormir. Então é uma reflexão bem interessante também do menino e a árvore. Porém, aquela veio de forma resumida, veio mais enxuta, que ela finaliza que o menino amava a árvore profundamente e a árvore era feliz. Então vamos lá ver o que esse contexto vem nos mostrar. Qual é o título do texto? Então, o título do texto é aquele que dá o nome ao texto. Então, o título deste texto aqui é O Menino e a Árvore. Então, o título do texto é O Menino e a Árvore. O Menino e a Árvore é o título do nosso texto. Qual o assunto do texto? Então, o assunto do texto. Então, se nós observarmos o texto, nós poderemos percorrer que cada um de vocês pode ter a interpretação de vocês de qual o assunto principal do texto. Mas, em minha visão, o texto percorre sobre o amor do menino para com a árvore e da árvore para com o menino. Por isso que o texto inicia-se: era uma vez uma árvore que amava um menino. E todos os dias o menino vinha, juntava as folhas, as flores, os frutos, comia, e quando ficava cansado, descansava. O menino amava a árvore. Então, o assunto do texto, nós poderemos dizer que é o amor entre o menino e a árvore é o menino. Então, o amor. O assunto do texto é o amor. Qual o fruto da árvore? Então, se nós observarmos aqui, ó, todos os dias o menino amava a árvore, juntava suas folhas, comia seus frutos, fazia coroa de rei, comia suas maçãs. Então, o fruto dessa árvore que o menino amava e a árvore amava o menino é maçã. Qual o fruto da árvore? Jaca, maçã, laranja ou caju? Maçã. O que o menino fazia com as folhas da árvore? Então, se observarmos aqui, ó, juntava suas folhas e com elas fazia coroas de rei. Então o menino fazia o quê? Queimava? Não. Jogava no rio? Não. Fazia coroa de rei para brincar? Sim. Espalhava pelo jardim? Não. Então ela fazia coroa de rei. O que o menino fazia quando ficava cansado? Então aqui o texto diz, ó, quando ficava cansado,
O menino repousava, a sua sombra fresquinha. O menino amava a árvore profundamente e a árvore era feliz. Então, quando o menino ficava cansado, repousava na sombra da árvore. Tá aqui, ó. Seguia para casa para dormir? Não. Repousava na rede da varanda na casa da vovó? Não. Ele repousava na sombra da árvore. Qual o sentimento da árvore? Então, nós observamos lá que quando o menino encostava no tronco da árvore para descansar, o menino era feliz. Então, a árvore também era feliz. A árvore não era uma árvore triste, não era egoísta, não era furiosa. Cedia os seus frutos, suas folhas, sua sombra. Então, era felicidade. O menino amava O menino amava. Quem o menino amava? As galhas da árvore, as maçãs da árvore, as folhas da árvore ou a árvore como um todo. Então o menino amava a árvore como um todo, suas folhas, seus frutos, seus galhos. A árvore o menino amava. Ok? Observe a imagem e responda a seguir. Então vamos lá tentar imaginar o que está acontecendo nessa árvore. Primeiro ponto, nós estamos vendo aqui vários troncos de árvores desmatadas. Nós estudamos semana passada sobre o desmatamento, o aquecimento global. Então, se vocês estão acompanhando os noticiários televisivos, vocês podem observar que um dos momentos mais marcantes de tudo isso que nós estamos vivendo, além do coronavírus, que é um debate mundial, é o desmatamento da nossa floresta amazônica, que está realmente sendo desmatada aí todos os dias. Milhares de árvores estão sendo ceifadas para o comércio ilegal. Então vamos lá. Nós estamos vendo aqui o homem com um machado, e ele já derrubou diversas árvores. E o menino diz, ou um fantasminha diz, Dona Morte, parece que aquele machado ali é mais perigoso que a sua foice. Então ele utilizou uma metáfora. Ele disse que esse machado aqui, ele está sendo nesse momento mais perigoso do que a foice da Dona Morte. Então vamos ver. O que é que o homem está fazendo? Então nós estamos analisando a imagem e nós percebemos que esse homem está plantando árvores? Não. Está desmatando a natureza ou está pedindo conselhos à Dona Morte? Então o homem está desmatando a natureza, está colocando o seu machado derrubando as árvores. O que é o desmatamento? É o plantio de um grande número de árvores? É a colheita de frutos ou é a derrubada de grande número de árvores? Então, se você observar aqui vários troncos de árvores, todas foram derrubadas, todos foram desmatados. Então, desmatamento, nessa concepção, é a derrubada de grande número de árvores. Na sua opinião, por que o machado do homem é mais perigoso que a foice da Dona Morte? Por que será que esse machado aqui está a figura aqui, o menino, um fantasma, disse que esse machado era mais perigoso que a Dona Morte. Por quê? Porque dessa forma aqui, o homem, ao matar a natureza, ao desmatar a natureza, ele estava matando o próprio homem. Está matando a vida humana, porque futuramente nós vamos precisar desse ar que respiramos, o clima ambiental, o aquecimento global, tudo provém, em grande parte, da natureza que nos fornece todos os nutrientes necessários para a vida humana. Então, quando nós derrubamos uma árvore, nós estamos matando a nossa própria vida. Então, nesse contexto, na sua opinião, por que o machado da Dona Morte é mais perigoso que a foice da morte? Porque esta aqui é a minha opinião. Quando ele diz na sua opinião, é a sua. Então você pode escrever o que você achar na sua opinião. Na minha concepção, porque o homem estava matando mais árvores com o seu machado que a foice
da morte, da Dona Morte. Da Dona Morte, que ele tem uma palavra bem carinhosa de chamar a morte, Dona Morte, assim como não vou adentrar nesse assunto da irmã Morte, mas vamos lá, futuramente a gente fala. Então vamos lá. Por que os animais precisam dos vegetais? Então nós já estudamos em sala de aula que nós temos seres carnívoros, herbívoros e onívoros. Ok? Carnívoro se alimenta de carne, herbívoro de plantas, onívoro, plantas e carnes e animais. Então, por que os vegetais precisam das plantas? Porque tinha da natureza, no caso aqui seria porque tiram da natureza abrigo e alimento, porque eles não tiram da natureza seus alimentos, porque os animais não precisam da natureza para viver. Então, nós, enquanto animais, nós somos seres animais racionais, nós precisamos da natureza para sobreviver. Todos os animais precisam da natureza, do alimento natural para a sobrevivência. Então, os animais precisam dos vegetais porque tiram da natureza abrigo e alimento. Então, uma planta, por exemplo, a planta da macieira, que o menino está lá da árvore lá, ela pode nos fornecer abrigo, proteção e alimento, dentre outros fatores que ela vai fornecer para a gente futuramente, nós vamos ver. Quais os malefícios do desmatamento? Então, nós vimos que o desmatamento não é legal. E durante todo esse contexto dessa nossa explicação dessa videoaula, nós percebemos que desmatar a natureza é tirar um pouco da nossa própria vida. Então, quais os malefícios do que de mal tem no desmatamento? Vamos lá, as opções. Com o desmatamento, o solo fica pobre, os animais morrem e com isso vem a erosão. Com o desmatamento, o solo fica rico e os animais vivem melhor com mais espaço. Não. Com o desmatamento, os animais têm uma quantidade maior de alimento. Não, se eu estou derrubando a árvore vai cair, vai morrer, então não vai ter alimento. Então, com o desmatamento, o solo fica muito mais pobre, os animais morrem por falta de alimento, por falta de abrigo, e com isso vem a erosão, que eu acredito que nós vimos na aula de ciências passada. A erosão, esse princípio de erosão. Embora não vamos nos aprofundar com mais afinco nessa temática, porque não faz parte do nosso conteúdo, mas o solo, quando ele fica pobre, ele é mais propício a abrir rachaduras, a abrir camadas de buracos dentro do próprio solo, ele fica infértil, a sua fertilidade cai. Nós vimos também a questão da minhoca, que cava túneis no solo para facilitar a passagem de águas. Então, quando provoca esse desmatamento, nós perdemos um pouco da nossa essência, da nossa vida. Então, desmatar não é legal, causa malefícios à natureza, muitas vezes irreversíveis, então, que não tem retorno. Então, vamos seguindo em frente. Então, lembre-se, desmatar a natureza não é uma boa ideia. Leia a tirinha. Então, nós estamos vendo aqui, eu acho que esse daqui é Cebolinha, né? Porcaria, que ele tem a língua presa, então ele fala porcaria, só pega essas tranqueiras. Então ele diz só pega a tranqueira, porque no primeiro quadradinho que ele jogou o anzol, veio uma bota. Ele disse, amanhã eu volto para tentar pescar de novo. No outro dia ele sai cantando. Aí, quando ele chegou lá, que ia jogar o anzol, os peixes já estavam todos preparados aqui embaixo, com lata, com bota, com lixo, e disse, ei turma, o lixeiro chegou. Vamos lá. O que Cebolinha pescou? Peixe, sereia ou tubarão? Ou lixo? Então podemos observar que ele pescou lixo, que uma das grandes causas da nossa poluição no meio ambiente são os nossos rios, as nossas águas. Nós vimos em aulas passadas que a água, nosso país, o Brasil, ele é rico em água, porém o ser humano está poluindo os nossos rios, como podemos observar na nossa imagem. O que o rio de que Cebolinha estava pescando
O rio que Cebolinha estava pescando estava limpo ou poluído? Então, ele estava poluído. Como nós chegamos a essa conclusão? Porque ele pescou lixo, né? Estava poluído. Poluído. Por que, como nós chegamos a essa conclusão? Porque ele pescou lixo e não peixe. Se nós vamos à pescaria, nós pescamos peixe. Se ele pescou lixo. Próximo à sua casa tem rios? Está limpo ou poluído? Eu vou escrever na minha concepção da localidade onde eu moro. E onde eu moro, infelizmente, tem muitas casas, muitos prédios, muito carro, muito barulho. E infelizmente não temos rios nas proximidades. Então, não tem como eu afirmar se este rio está limpo ou poluído. Porém, quando eu morava no interior, tinha um rio muito belo, limpo, com águas límpidas e maravilhosas, na qual eu ia tomar banho. Só que, alguns anos atrás, eu passei por esse mesmo rio e o mesmo está morrendo. Ele foi poluído, as suas águas estão sujas, com algumas partes já secas, porque o homem, inconscientemente ou conscientemente, está destruindo a nossa natureza. Então, na minha localidade aqui, não tem rios, certo? Sabemos que o homem vem poluindo e desmatando o meio ambiente. Qual a sua sugestão para salvarmos o nosso planeta? Então, qual é a sua sugestão para que o homem possa diminuir mais a sua poluição, possa criar mais consciência e possa pensar no futuro dos seus filhos e netos? Então, a minha sugestão é que o homem, vou escrever com letra maiúscula para caracterizar que este homem aqui é homem e mulher, é o homem de forma geral, o homem do planeta, que o homem possa pensar mais no, no futuro. No futuro, porque infelizmente, na nossa atualidade, no mundo capitalista, se almeja muito mais o dinheiro, o ter, do que o viver. Então, pensa-se no agora e esquece de que no futuro nós precisaremos de toda a nossa natureza para a nossa sobrevivência. Aula de boas maneiras. Observe e leia a imagem e responda. Se vocês se identificarem, assim como eu, em alguns pontos dessa tirinha, não fiquem chateados. Vamos tentar converter os nossos pensamentos e melhorar nossa organização, nosso quarto, a nossa casa, ajudar o nosso pai, os nossos familiares, a localidade onde estamos, tornar um ambiente mais favorável, limpo e organizado para uma boa convivência. Então, Cebolinha entrou aqui. Olha o que eu fiz, mãe. Abaixo a poluição. Mãe disse. Muito bem, Cebolinha. Todos nós devemos lutar contra a poluição. Mas, primeiro, limpe o seu quarto, depois o mundo. Então, a diferença, nós muitas vezes queremos mudar o mundo, o universo. E esquecemos de que, para que nós possamos abranger em um ambiente maior, macro, é necessário mudarmos a localidade onde nós estamos. Então, primeiramente, vamos mudar o nosso espaço, arrumar o nosso quarto, cuidar da nossa higiene pessoal. Lembramos sempre de lavar as mãos, ao sair de casa, utilizar máscaras. Então, primeiro vamos mudar o nosso mundo, organizar a nossa vivência e depois a gente vai espalhar essa ideia, porque a palavra, ela pode até convencer, como diz uma frase, mas o exemplo, ele arrasta a multidão. Então, seja você o exemplo da sua casa, do seu bairro, da sua rua, da sua cidade, em busca de transformações. Qual a luta de Cebolinha no primeiro quadrinho? O protesto a favor da poluição, o protesto contra a poluição ou o protesto para sair de casa? Então, o protesto dele era contra a
poluição. O segundo quadrinho mostra que o quarto do menino está limpo, arrumado, impecável ou desorganizado. Então, o quarto de Cebolinha, embora ele esteja protestando contra a poluição, está desorganizado, está em uma poluição visual. Observe a imagem. Nós temos aqui, ó, primeiro quadradinho, arrumo o meu quarto, cuido do meu irmãozinho, ajudo a mamãe e guardo meus brinquedos, meus livros, meus cadernos. Como posso ajudar em casa? Então, eu vou dizer a minha situação. Eu posso ajudar em casa cuidando da minha filha, arrumando o quarto, ajudando a lavar a louça, cozinhar não, que eu não sei cozinhar, estou aprendendo. Entre outras atividades que eu posso realizar para ajudar em casa. Cozinhar eu ainda sei fazer um miojo, mas fora isso, ainda não. Mas quando eu estou sozinho, eu tenho que me virar. Vamos lá. Qual das alternativas abaixo é uma atividade que é correta para fazer, para ajudar em casa? Então, qual dessas atividades é correta? Desarrumar a casa? Não é correto. Deixar brinquedos espalhados pela casa inteira? Não. Deixar roupas jogadas pelo chão, jogado para cima. Acho que tem até uma camisa ali em cima. Não estou seguindo esse exemplo, mas vou arrumar. Arrumar a cama onde dorme? Sim. Devemos arrumar a nossa cama, organizar o nosso quarto, cuidar do nosso ambiente, sermos a diferença em nosso lar. É correto afirmar que a participação das crianças nas atividades de casa ajudam elas a entender que tudo o que é conquistado pela família é importante e deve ser valorizado, guardado, regado ou visto. Então, todas as suas conquistas da sua família, elas devem ser valorizadas. Porque, ó, custou suor. E só vocês sabem o quanto os pais e mães de vocês, as pessoas que cuidam de vocês, as pessoas que amam vocês, rala para conquistar as coisas. Então devem ser valorizadas. Então valorizem a família de vocês. É correto afirmar que um bom filho é aquele que ajuda a família e considera ela muito importante, não se importa com a família, não colabora com as atividades familiares ou não se preocupam com a família. Então, um bom filho é aquele que ajuda a família e considera ela muito importante. E muitas vezes a família não é apenas o pai e a mãe. Às vezes são aquelas pessoas que nos amam, nos acolhem, nos dá abrigo, nos dá proteção e, acima de tudo, nos dá amor. Então, é necessário sermos bons filhos em qualquer local que nós estejamos. Todas as pessoas da família são importantes. Verdade. Então, para que o espaço familiar se torne agradável, o que todas as pessoas da família precisam fazer? Ajudar uns aos outros nas atividades de casa, deixar o trabalho somente para a mamãe fazer, não ajudar em nada ou deixar tudo para fazer. Então, uma boa família que vive em harmonia é aquela que colabora uns com os outros, não é aquela que é ombro amigo, que é proteção, que ajuda os outros nas atividades de casa, que ajuda os outros dando conselho. Então, os melhores amigos que vocês vão encontrar na vida de vocês, podem ter certeza, é aquelas pessoas que estão em casa, são os seus familiares. Estes são os nossos verdadeiros amigos. Podem ter certeza disso. Às vezes nos criticam, às vezes reclamam, mas lembrem-se, sempre é para o nosso bem. Reflita. Então, eu trouxe uma frase para vocês refletirem. Não esqueça, quando você se sentir sem esperança, sem força e sem saída, por favor, lembre-se que Deus está com você. Então, este é o nosso alicerce, é a nossa fortaleza e é o nosso guia. Então, independente da nossa crença, se somos evangélicos, se somos católicos, se somos de outras denominações religiosas,
O importante é a gente acreditar e confiar que Deus está sempre conosco. Então tenham uma boa aula e sigamos avançando em nossos materiais, em nosso conteúdo. Continue se cuidando em casa, protegendo a família de vocês e até muito breve.